Vamos estudar a partir do capítulo 1. A gente, semana passada, tivemos a oportunidade de ler os 2 prefácios, né? A apresentação do novo amigo, depois a do André Luiz. E agora vamos então iniciar. Sempre lembrando que as pessoas podem perguntar, viu? Interromper, se for possível a gente dar a resposta, se não vamos estudar, vamos aprender. Porque agora, começando aqui, a gente vai encontrar a grande substância dessa obra, né? A partir destes primeiros capítulos que vamos ler. Temos aí companheiros novos, sejam bem-vindos, viu? Quem está vindo pela primeira vez, né? Fiquem à vontade para interromper, perguntar, discutir, emitir a opinião. Vamos lá. Capítulo 1, nas zonas inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo, e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis, impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhoreando-me, muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos álvares, expressões animalescas surgiam, de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. Bom, então nesse primeiro momento aí, André Luiz, como daqui a pouco, ainda nesse capítulo ele vai traçar, ele tenta passar para nós, com o maior detalhamento possível, o que ele estava sentindo. E isso é um aspecto interessante para a gente pensar, porque nós vimos aqui na semana passada que André Luiz não era espírita, não é? Ele era católico, mas ele vai anotando, fazendo registros, inclusive com termos que não são próprios da crença irmã católica, quando ele fala aqui que eu não pertencer mais ao número dos encarnados no mundo, não é? E a forma com que ele está escrevendo dá a ideia de que ele quer realmente trazer bem perto de nós as sensações que ele está sentindo. Eu, assim, conforme a gente vai lendo esse primeiro capítulo, eu vou falar o que eu percebo. Parece que ele está vivendo e escrevendo. A impressão que eu tenho, mas não é isso. Não é. Isso a gente pode afirmar que não é. Mas parece que ele está vivendo. E ele está passando por aquilo e relatando, para que a gente, né, ele também não perca a emoção do momento. Não é? E isso é característico
não só do próprio André Luiz, mas também do médium, Chico. Porque, como também nós falamos, o livro ele tem uma história, ele tem um roteiro. Ele não são apenas considerações teóricas, né? Ele tem uma história, uma família envolvida, aqui a família dele, ele vai conhecer outras pessoas, muitas coisas irão transcorrer no livro, aventuras, situações. Então, né, nós vamos ter essa impressão. Eu destaco aqui, se alguém quiser fazer destaque, né, que ele está falando aqui dos pulmões. Será que esse pulmão é realmente o pulmão de um ser perispiritual? Porque ele está desencarnado, não é? Eu acho aqui que a maioria de nós, quem ainda não havia lido, ou conhecesse, ou não viu em alguma palestra, não saberia dizer se o corpo espiritual ou perispírito fosse munido de órgãos. E logo aqui, ó, na terceira, quarta linha do livro, ele fala em pulmões. Logo mais ele fala do quê? Coração, cabelos. Hã? Ele vai falar. Até então, quando a gente fala que morreu, acha que é só explicar uma nuvem, né? Mas eu acho que ele ainda está muito próximo, né? Da crosta. Eu acho que ele ainda vive as sensações daqui, de antes da morte. Na verdade, eu acho que ele já trazia o que a gente só foi saber por pouco, né? Por pouco. Ele fala, inclusive, do sentimento, né? Do medo. Fala. Nós estamos aqui citando exemplos. Mas aí não é logo que ele morreu, né? Aí depois de um tempo, porque se ele morreu foi um grau, aquele período mais difícil, não dá para falar isso, né? Veja. O período mais para frente, eu acho, né? Veja, ele está dando exemplos. Foram aqui citados por vários. Mas, de fato, ele quer trazer que o espírito desencarnado é munido de tudo isso que nós estamos aqui exemplificando. Nos exemplos aí, coração, pulmão. Isso a gente quer ressaltar porque já há até obras escritas sobre fisiologia do perispírito, né? E a gente precisa pensar. Nós não aprendemos... eu estou fazendo essa interrupção porque depois a gente consegue avançar, tá? Poderia até fazer no final do capítulo, mas aí a gente talvez perdesse um pouco essa meada aí. A gente não aprendeu que o perispírito é o corpo, a forma do corpo físico? Então, como que a gente pode defender que o perispírito não tenha órgãos? Nós falamos aqui, coração, pulmão, cabelos. E você agora, nesse exato momento, você tem a sensação, você não está vendo o teu pulmão, nem está vendo o teu coração bater. Mas você tem a sensação. Isso. Você sente a respiração. Isso. Você sente o teu coração bater. Então, ele naquele estágio que ele estava, a sensação que eu tive da leitura, que é a sensação que ele tem. A gente não está vendo a gente por dentro, ele está sentindo. Isso. Ele narra o que ele sente. O que ele sente. Ele sente que ele tem um pulmão, ele não está vendo o pulmão. Ele sente que ele está respirando. Ele sente o coração batendo no peito mais acelerado, porque toda situação de estresse acontece uma aceleração do coração, né? Mas o que nós... A visão dele, ele fica embaçado. Medo. O que nós estamos querendo dizer é que perispírito tem órgãos. Mas isso não é uma matéria mental deles? Não é? Não é só, como a gente fala, uma matéria mental
ele projeta isso do que ele tinha no momento. Essas são as últimas sensações que ele levou da vida material. Não, aqui ele está descrevendo ele no umbral. Não é da vida material. A sensação que ele teve enquanto ele estava vivo. Não, aqui é desencarnado. Não, eu digo assim, isso que ele sim, entendi. Ele levou Não, aqui ele está descrevendo, inclusive, o espaço físico. É que eu estou tentando fazer a colocação de forma assim, como eu citei, ó. Nós aprendemos que o perispírito é a forma do corpo físico. Como alguém pode formar algo se não tem a forma? O pré-moldado. Você está entendendo? Vamos avançar um pouquinho nesse raciocínio. Na questão do suicídio. Na questão das crianças que nascem, não vamos nem falar das questões mentais, tá? Que isso poderia discutir um outro tópico, mas das questões com crianças com deficiências físicas, com problemas em órgãos internos ou externos, pessoa que nasce cega, surda, não é? Porque se a gente não entender isso, olha o cuidado. A gente começa então a resvalar que estas malformações têm as suas origens apenas na matéria. Falhas genéticas, não é? E a gente perde o contato com a realidade espiritual, que é o que a gente estuda. Estamos aqui dentro de um centro espírita para estudar essas questões. Ninguém discute hoje. Se alguém discutir, pode discutir também. É até uma força de expressão, não é? Ninguém discute hoje que a física está mostrando que a matéria não é só o que a gente vê. Alguém discute isso? Aí chegou num ponto que virou energia. Ninguém discute. Não é mais rápido, né? Por isso que eu estou falando. Ninguém discute isso. Ninguém vai falar assim, vamos debater isso aí porque a ciência ainda não mostrou isso. Então, em 1857, Kardec perguntou, na questão 22 do Livro dos Espíritos. Define-se geralmente a matéria. Você vê que para estudar o perispírito, para a gente entender bem André Luiz, principalmente nessa obra, que depois a coisa se amplia, se aprofunda, quando ele vai falar de reencarnação no Missionários da Luz, você não está por dentro de perispírito, um estudo aprofundado, você fica numa piscina que não dá pé, você se afoga. Então aqui, ó, questão 22. Define-se geralmente a matéria como sendo que tem extensão, impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? Ele pergunta. Quer dizer, ele falou aqui o que a gente conhecia em 1950, 60. E olhe lá, né? Se já não tinha alguma coisa mais profunda. Resposta. Do vosso ponto de vista, essas definições são exatas. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil, ao perispírito, tão etérea e sutil, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Não podemos ouvir, não podemos ver, não podemos tocar, sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não o seja. Então essa questão, ela embasa os nossos futuros estudos quando vamos falar do perispírito, dessas estruturas, não é? Que nem a Gi falou de ele ter recordado isso, uma projeção, não é? Mas ele está sentindo isso
porque ele está vivendo um problema agora. Expressões animalescas surgiam, formas diabólicas. Imagine você num local assim escuro, não é? Você não estaria com essas mesmas sensações que ele está falando aqui, de pulmão, de coração, de medo, de sentimentos? Não é? Até porque ele vai falar da morte aqui, a morte dele ele lembra do último momento, antes dele morrer. Quem já leu o capítulo já viu. Ele estava tranquilo. Ele era médico. Câncer no intestino. Estava sendo operado, estava tomando injeção de morfina, estava tomando medicação. O médico, isso lá em 1934, foi o ano que ele faleceu. Então a gente precisa ponderar essas questões, né? Então vamos lá. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. Tá vendo? Ele estava em fuga. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos, perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto, do desconhecido, e o pavor da treva, pavor da treva. Absorviam-me todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Quer dizer, é dali para ali. Ele delimitou, percebeu? Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Ele acompanhou o tempo todo do encarno dele. Pode dar a entender. Mas o que fica claro aqui é que, olha lá, o receio do desconhecido, o pavor da treva, absorvendo todas as faculdades, desde que ele se desprendeu. Porque também a gente aprende que quando a gente morre, nem todos, não é? Mas há espíritos que ainda estão presos. O livro Obreiros da Vida Eterna, o Dimas, algumas desencarnações que André Luiz descreve nesta segunda parte do livro Obreiros da Vida Eterna, segunda parte, ele vai mostrar lá que a pessoa morre, mas ainda não está com os laços desligados do corpo físico. Houve a cessação do batimento cardíaco, a morte encefálica, ou seja, decretou biologicamente, cientificamente a morte. Mas o espírito ainda está ligado, via perispírito. Não são todas as pessoas que acontece isso, mas acontece. Tanto que lá ele mostra o desligamento dos vários cordões até o último. Então, no caso dele aqui, me parece que ele ficou ali e depois que ele foi desligado, ele começou a ter essas percepções, não é? Atormentava-me a consciência, preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas em minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Espírito desencarnado dorme. Chora. Chora. Chora muito. Muito bem. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Por quê? Olha lá. Seres monstruosos acordavam-me. Irônicos, era imprescindível fugir deles. Não era um, não eram dois, eram seres. Ou seja, ele estava envolto por... Né? Porque no livro Os Mensageiros... nesse livro nós vamos ver lá na frente que tem um rapaz lá que estava fugindo de uma entidade. Ele também estava fugindo de uma entidade, mas que era ele próprio. Ele estava desencarnado e falava, olha, ele está se aproximando, aquela entidade, aquela coisa horrível. Era ele mesmo. Aí sim, viu, Gi? Nós vamos estudar e vamos ver que isso daí é
essa preocupação, essa projeção. Aqui não, aqui ele não está dizendo que era um, eram seres, eram vários. Então são personagens do mundo espiritual da região onde ele estava. Não é? Que ele não, em momento algum, depois no livro ele vai falar, ó, aquilo lá era uma ilusão. Não é? Agora ele vai fazer uma colocação em relação à parte religiosa. E tomemos para todos nós esse ensinamento desse parágrafo, porque é muito profundo. Reconheci agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo, a poeira, né? E todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Ou seja, não está servindo para nada. Buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino de Deus. Tudo depois lhe dará por acréscimo. Então, secundário. Significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra. As questões filosóficas, políticas, científicas, sociais. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Veja que esta fala, vou repetir, é esse trecho. Reconhecer que a humanidade não se constituía de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Não parece que ele já está sabendo de alguma coisa para falar isso? Não é? Porque se ele era católico, será que o que ele estava vivendo ali, isso não é uma certeza, mas é uma coisa que a gente tem que pensar. O Espiritismo, né, nos permite isso. Uma pessoa que tem essa fundamentação, embora ele vai dizer aqui que ele era religioso, mas não ligava muito para isso. Ele faz uma afirmação dessa, gerações transitórias e sim espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação, ou seja, ele já está falando em possibilidade de evolução. Não é? Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Então, o que eu quero destacar aí que eu falei desse parágrafo? Isso te lembra uma boa parte da humanidade? Vamos reler aqui, Nunca, como que é? De fato, conhecia as letras do Velho. Às vezes eu folheava o Evangelho. 99. Não tem um pessoal que fala assim, que religião. Vai perder tempo na igreja, vai perder tempo no centro espírita, vai perder tempo com aquele... Daí é coisa de mulher. Já ouvi muito falar. Fala que é católico, espírita, mas... Então, o que acontece? Ele não valorizou as questões que aprendemos no prefácio do Emmanuel. Que mais importante do que saber, do que necessitar, não é saber, do que necessitar de espiritismo e espiritualismo, nós necessitamos da espiritualidade. Lembra? Ele encerrava assim o seu prefácio.
que a gente viu semana passada. Ou seja, a espiritualidade é o contato do ser com o divino, independente de estar em qual sala religiosa. Se for o espiritismo, claro, tanto melhor, pela profundidade dos ensinamentos que a gente já tem visto, não é? Mas ele disse, Emmanuel, a necessidade é maior de espiritualidade do que de espiritismo. Até porque, qual é a porcentagem de espírita no mundo? Não é? Ou seja, onde as pessoas iriam buscar essa espiritualidade se só isso aqui é espírita? Não. A espiritualidade você pode buscar em qualquer templo, ou até dentro de casa. No seu louvor, na sua leitura. Não precisa nem ser frequentador de templo religioso. É mais difícil? É. Porque nós precisamos de motivação, do estímulo. Mas, não é? Então, me parece que a pessoa desprovida da espiritualidade, vamos usar então o termo do Emmanuel, vai ter essas dificuldades. Não é? Identificava-as através da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência. Através da crítica às questões religiosas, né? Ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Você vê? Então, ele conhecia a religião pela leitura de artigos de crítica, de avaliações, e não em si da teoria, da conduta religiosa. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições, onde estacionara voluntariamente. Em verdade, não fora um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. Imediatismo / materialista, não é? A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum, do modelo comum. Então ele praticamente se coloca como uma pessoa assim, comum, né? Uma pessoa, né? Filho de pais talvez excessivamente generosos. Vamos ver esse capítulo aí, ó. Esse parágrafo. Vamos ver esse parágrafo, que ele vai caracterizar a questão familiar. Já falou da questão religiosa. Então ele está traçando o perfil desse homem que nós vamos passar a seguir na obra. Filho de pais talvez excessivamente generosos. Excessivamente. Vai vendo aí. Conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo. Organizara o lar, conseguira filhos, perseguia situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido. Já analisando o que ele acabou de dizer acima, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozara-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme. Débito do quê, gente? Que débito que ele está se referindo? Tudo que ele teve na vida. Ele está reconhecendo que teve pais, os pais generosos, um lar, foi um médico, teve uma condição financeira, estabilizou-se socialmente. Mas a consciência cobrando. Então, mas ele está falando isso para nós. Por isso que ser espírita, a pessoa vem, entra no centro, a hora que descobre isso, não volta mais. A pessoa não quer mais ser espírita, porque fala, tá louco. Então quer dizer que eu, empresário, eu tenho uma dívida.
Eu sou um cara bem sucedido, um empresário. Tenho aí uma firma, tem tantos mil, estou socialmente. De vez em quando vou na igreja, vou num centro espírita, tomo um passe, mas não procuro não me envolver muito, porque eu sei que eles vão vir, sabe? Mexer no meu bolso, então e está de bem com a vida. Aí se tiver uma pessoa aqui dentro assim, ou ela se sente agredida, não volta mais quando a gente fala, ou ela cai em si, como caíram vários no Evangelho, né? Cair em si, ou fica louca. Fala, pira, né? Fala, normalmente faz o mais cômodo, que é afastar. Vou procurar uma outra crença que não seja tão exigente a minha renovação. Tiver a paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Não sei se a gente pode dizer que ele foi até ingrato. Não valorizou, né? Por isso que eu disse, não sei se a gente pode dizer. Lembra da ingratidão filial? Que está lá no Evangelho? Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Qual a importância de um pai de família, de uma mãe de família? Não basta você dar o pão, a casa. Você tem que trazer a luz de um evangelho, a luz de uma Bíblia, a luz de alguma coisa dentro de casa. Trazer Jesus para dentro de casa. E ele, pelo contrário, além de talvez ele não ter sido um estimulador, que não fala se a esposa dele frequentava tudo, ele ainda dava cores, tons para os filhos de que a questão é material, a questão é socialmente colocado. Né? Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Mais um aspecto egoísta. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Por isso que tem uma prece do Chico, uma mensagem, que ele fala que caridade é simples dever. Então, é uma outra conotação. Isso quem está dizendo é um espírito extremamente elevado, Chico Xavier. É uma mensagem que ele fala, en passant assim, que ele vai, se você sair pelas ruas, ver as pessoas caídas, ver os doentes, ver os enfermos, ver os abandonados, tal, e se você voltar para casa e está tudo bem, e se você realiza o bem para essas pessoas, você volta para casa e vê que caridade é simples dever. Porque dentro da sua casa você tem tudo isso. Você tem conforto, você tem... Entendeu? Então, caridade é simples dever. Nós vamos um dia interiorizar esse conceito, e mais do que isso, que a gente ainda acha que a caridade está relacionada a alguma coisa assim religiosa, né? Não é? A caridade está afeto a coisa de religião. Não posso fazer caridade dentro de uma empresa. Caridade é na igreja, tal, no centro. E quando a gente estudar isso, interiorizar, nós vamos mudar muito. Enfim, nós vamos começar a disputar a fazer a caridade. Vai ser disputa. Não vai ser como é hoje. Do tempo que me sobra, do que me sobra, do que me sobra. Aí eu vou lá. É claro, todos têm os seus compromissos. Mas não vai ser mais assim. Não sei se é por isso que os espíritos evoluídos descem para cá. Será que eles já se perceberam disso? Já estão bem sabendo desse conceito, que a caridade é dever?
Enfim, como a flor da estufa. Ó, que boa imagem, hein? Não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado, que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Ó, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura, com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Olha, eu digo que com todo respeito o André Luiz, nós estudamos que a obra dele, né, veio embasada do alto. Porém, aqui ele está fazendo uma descrição que é particular, não é? É particular, mas não tenha dúvida, a meu ver, que mesmo nessa descrição particular, tem a mão de espíritos superiores e do próprio Chico Xavier. Não é? Porque falar as coisas que ele está falando aqui, eu acho que, não é? Não adestrar a órgãos para a vida nova. Órgãos para a vida nova. A gente pode falar aí do aspecto mental, né? Não me preparei para isso aqui que eu estou vendo. Meu Deus, ninguém me falou nada. Aliás, é o que a gente mais ouve nas comunicações dos espíritos desencarnados aqui na nossa reunião. Os espíritos dizerem, ué, mas falava que morria e acabava tudo. Foi o que você absorveu aí da sua crença, do seu conhecimento religioso. Infelizmente, eu devo lhe dizer que está incompleta essa informação. Você mesmo está vendo por si. Então, Posso fazer só uma colocação? Claro. Aqui, olha, não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocaram em minha alma. É que eu já tinha lido isso, para quem depois quiser ler, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, chama Educa. Fonte Viva? Lá, da Fonte Viva, no capítulo 30. Lá ele mostra, é um tipo de uma oração que ele nos ensina a desenvolver esses germes. Aí é Emmanuel, né? Emmanuel. E quem que é o coordenador da obra? Emmanuel. Né? E tem um outro, então quem quiser ler, desse parágrafo. Capítulo 30, Fonte Vida. Fonte Viva. Fonte Viva, Educa. Educa aí. Ele exatamente ensina isso daqui, ó, como desenvolver os germes divinos, os dons que o Criador nos deu. Né? As virtudes, né? Algum comentário mais sobre nas zonas inferiores? Então, o nosso lar está mostrando aqui um umbral, certo? Só que a gente sabe que também a colônia, nosso lar, está na dimensão do umbral, mas numa situação diferente. Seria assim como que, para ficar fácil o entendimento, uma subdimensão dentro do umbral, tá? Tá bom? Exemplo. Aqui em Araçatuba, nós temos bairros que são, né? Tem casas boas, tem limpeza, tem água tratada, não tem? Tudo certinho. Mas você vai em regiões insalubres. Aqui em Araçatuba. Entendi. No mesmo espaço. Não tem água tratada, não tem asfalto. Não é que são... Aí, no caso, é uma cidade só.
Mas é para a gente ter uma ideia que isso acontece lá também. E é tão real isso, que nós vamos ver o efeito disso agora no capítulo 2. E vamos ver se alguém vai perceber essa questão da diferença aí, que vai propiciar o André Luiz uma situação que ele vai ver no final do capítulo aí, que se chama Clarencio.